Então, para começar, Felipe, e se tu ajudasse a nossa audiência e eu mesmo a entender melhor todo o trâmite desse lance da dosimetria, que eu sei que tu acompanha tudo isso de muito perto. Uhum. Então, assim, para começar, ele é proposto e os deputados votam para rolar, não é isso? Exato, é uma tramitação no Congresso Nacional. Então, saiu da Câmara dos Deputados esse projeto, o relator é o Paulinho da Força, Uhum. que é um deputado federal do Partido Solidariedade, amigo do Alexandre de Moraes, não precisa acreditar em mim, pode ver as próprias declarações históricas do Paulinho da Força nesse sentido. Aliás, agora na rede social o pessoal está lá até ironizando, porque ele está dizendo que falou com Moraes, ele está mostrando que a tendência, e é bom deixar claro isso, a tendência é, quando for julgado pelos 11 ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, que seja mantido aquilo que foi aprovado no Congresso Nacional. Mas eu vou chegar nessa parte, porque houve aí o Alexandre de Moraes no meio do caminho. Mas, repito, sai da Câmara dos Deputados, relator Paulinho da Força, tinha um projeto de lei inicial que era de anistia, que era o que o bolsonarismo queria para livrar Jair Bolsonaro de qualquer pena, e, claro, todos os outros, mas que vem a pretexto para livrar o patriarca da família. E, no entanto, a anistia era combatida ali por ministros do STF, que diziam que não, crime contra o Estado Democrático de Direito, não pode ter anistia, etc. Houve uma reunião do Paulinho da Força, que é esse relator do projeto de lei original, com o ex-presidente Michel Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes e que tem influência sobre ele, com o Aécio Neves, que é do PSDB, partido do Fernando Henrique Cardoso, que indicou o Gilmar Mendes. Os três, Paulinho da Força, Aécio Neves e Michel Temer, estavam juntos na casa dele, também não precisa acreditar em mim, pode ver as imagens, eles publicaram um vídeo daquela reunião, e naquela reunião participaram por telefone Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Eles saíram daquela reunião, saíram não, na verdade ainda estavam lá no espaço físico, gravaram um vídeo, chamando então de PL da dosimetria, não era mais anistia, fizeram uma modulação, não vamos aliviar totalmente as penas, vamos apenas reduzir algumas, por meio de determinados mecanismos que apareceram depois ali no texto do Paulinho da Força, mas visivelmente com a consultoria do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, o que já é uma coisa completamente inapropriada, uma ingerência de ministro do STF no poder legislativo, é algo que não é comum em qualquer Estado democrático de direito. Você não vê notícias sobre juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos fazendo isso, se juntando com parlamentares para redigir um projeto de lei, mas é tudo errado. Projeto de lei com essa finalidade específica que é uma finalidade, cara, que tem a ver com um ex-presidente que está preso por um motivo específico. E né? são questões graves, questões importantes, que tiveram uma grande repercussão, que tem a ver Não com a é história qualquer recente do coisa. país. Pois é, mas existe essa suruba institucional no Brasil, onde todos se metem nas atribuições alheias. Você tem essa casta de pessoas que são amiguinhas, elas debatem o que fazer nesse, vamos dizer assim, grupinho interinstitucional. Mas dali saiu um projeto e, como o Bolsonaro está querendo o que desce, acabou aceitando ali o PL da dosimetria, mesmo que não fosse o ideal para eles, e foi avançando no Congresso Nacional. Então foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado, teve a votação no Congresso Nacional, e aí a lei foi promulgada. Há várias previsões ali por exemplo, a maioria ali daquelas pessoas, dessa leva que fazia parte do governo Bolsonaro ou que estava envolvida no 8-1 e tal, muitas dessas pessoas foram acusadas de 5 crimes. Né? Os dois principais ali são a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Os dois tipos penais prevêem tentativa. Então a pessoa fala, mas não teve golpe e tal. Mas o tipo é a tentativa de golpe, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Aí a pessoa fala, mas não houve a tentativa. Tá, essa foi justamente a discussão, cada um faz o seu juízo e tal, mas só para deixar claro que o tipo é a tentativa. E houve ali um debate entre os próprios ministros do STF, o próprio Luiz Fux, que deu o voto mais brando para aliviar o Bolsonaro. Aliviar no sentido, não estou fazendo juízo, estou relatando só. Aliviar no sentido de não votar pela sua condenação. Ele foi contra essa aplicação da tentativa de golpe, da tentativa de abolição, no caso do Jair Bolsonaro. Mas veja que o Luiz Fux, que deu o voto mais brando, ele votou para condenar o Walter Braga Neto,
que era o candidato a vice na chapa do Bolsonaro, derrotado pelo Lula em 2022, e foi ministro do governo Bolsonaro, e o Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que acabou pego anteriormente, fechou uma colaboração premiada e acabou entregando alguns elementos, com uma série de episódios também controversos, etc. Mas então, o que fez o Congresso Nacional? Ele previu ali que não fossem cumulativas essas penas. As penas pelos dois tipos penais se transformariam numa pena só, a pena do crime maior, acrescentada de uma parcela, etc. Então foram modulando, de modo que aquelas somas muito grandes, que são as das penas de todos os 5 crimes, elas diminuíram porque 2 tipos penais se juntaram, por exemplo, né? E ainda tem outra previsão para a progressão de regime ser mais rápida. Então, em vez de cumprir 1/4, basta cumprir 1/6 da pena para sair do regime fechado para o regime semiaberto, é algo nesse sentido. Tem vários detalhes ali no texto da lei. Então, isso foi aprovado. Aí, quando é aprovado, você tem o momento da promulgação. Nesse caso, na verdade, o Lula vetou. Então, assim, passa pelo Congresso Nacional, vai para a sanção presidencial. O presidente pode sancionar, que é endossar, dizer, ok, beleza, tá valendo. Ou ele pode vetar. E ele fez um veto integral, né? Porque o presidente ele pode sancionar com vetos para itens específicos do projeto de lei. Ele fez um veto integral, e aí teve toda uma novela com articulação de bastidor, porque o Davi Alcolumbre é o presidente do Senado, depende dele pautar o Congresso Nacional para votar se vai manter o veto do Lula ou se vai derrubar o veto do Lula. Então, depois de muita articulação, e a gente falou disso nos programas passados, o Davi Alcolumbre foi atingido aí indiretamente pelo escândalo Master, não quer que tenha a CPI do Master, então fez pressão na oposição ao governo Lula, ou suposta oposição, para que não houvesse a CPI do Master. O Jorge Seife, que é um senador bolsonarista de Santa Catarina, ele saiu de uma reunião com o Davi Alcolumbre dizendo, o Alcolumbre disse isso para a oposição não pressionar e a gente decidiu que seria pauta única. O que é a pauta única? Um detalhe importante, a sessão conjunta do Congresso Nacional que ia acontecer, que é a sessão que envolve justamente deputados e senadores, e aí eles combinaram que essa sessão conjunta seria de pauta única, portanto era só para votar o PL da dosimetria e não para ler o requerimento de instalação da CPI do Master, que seria o natural numa sessão conjunta aberta. A partir do momento que você tem a sessão conjunta, você teria essa leitura. Mas aí houve um acordão para não haver a leitura do requerimento da CPI, para não haver o início do processo de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o caso Master. Então, esse acordão, só um parênteses, tá? Isso é um fato objetivo. Esse acordão está confessado, não só pelo Jorge Seife, eu tinha mostrado no dia que ele fez a confissão, mas agora pelo Flávio Bolsonaro, que numa entrevista, o que ele está negando, veja, não é o acordo, ele está negando a extensão do acordo. Ele está dizendo, não, nós fizemos uma exceção para a sessão conjunta. Então, ele admitiu que para a sessão conjunta eles toparam não votar a questão da CPI do Master porque precisavam aprovar o projeto de lei da dosimetria. O que ele está querendo dizer, depois de muita pressão, depois de ser muito criticado, é que, não, agora vai estar trancada a sessão conjunta, se não tiver a leitura da CPI do Master, não vamos fazer, não vamos deixar. Quer dizer, nós queremos, ele está querendo dizer isso, né? Não fez nenhum esforço. Até hoje, passou meses aí de escândalo Master sem fazer qualquer esforço nesse sentido, mas agora está dizendo, não, a gente quer investigar o Master. É ano eleitoral, né? Cada um está sendo pressionado aí, tendo que mostrar um certo desprendimento. Mas, repito, a parte da sessão conjunta foi confessada pelo Jorge Seife e pelo Flávio Bolsonaro, de que eles concordaram com a pauta única sem votar a questão da CPI. Aí o que aconteceu? No Congresso Nacional se derrubou o veto integral do Lula ao projeto de lei da dosimetria, portanto se aprovou o projeto de lei da dosimetria. E aí vira lei. Aquilo que é um projeto em tramitação no Congresso vira lei. Lei número tal, aí ela é promulgada pelo presidente do Senado, nesse caso, que é o caso de derrubada de veto presidencial. Davi Alcolumbre, depois de tantos dias da sessão, ele promulgou, e aí a lei passa a valer. Aí o que acontece em seguida? Aqueles que já estavam contra a validação dessa lei, vamos dizer assim, eles já estavam preparando a chamada ação direta de inconstitucionalidade, que é a chamada ADI.
Você entra no Supremo Tribunal Federal alegando que aquela lei que foi aprovada pelo Congresso ela é inconstitucional. Então, ela vai contra aquilo que está previsto na Constituição brasileira, e esse é um mecanismo que existe. Então, mas que a gente chama toda hora, né, ultimamente. Então, os partidos, eles têm legitimidade para entrar com ADI, há outros grupos, entidades, há às vezes questionamentos, quem tem, quem não tem. Por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa, ela entrou com ADI também. É um grupo que tem advogado que não considera que teria essa legitimidade e tal. Mas, enfim, a STF aceita tudo, e entraram lá vários grupos, partidos, inclusive o PT, principalmente os partidos de esquerda e essas entidades que estão mais à esquerda. E apresentaram ação direta de inconstitucionalidade para considerar essa lei da dosimetria inconstitucional. E o que as defesas dos réus condenados também, a partir do momento que a lei é aprovada no Congresso Nacional, o que as defesas fazem? Elas entram com o pedido no juiz competente, entre aspas, porque essas pessoas não têm foro privilegiado, elas não deveriam estar não deveriam ter sido julgadas no Supremo Tribunal Federal, mas foram. Então, as defesas fazem ali a sua petição para o Supremo Tribunal Federal. Olha, foi aprovada uma lei agora, a lei ela precisa ser aplicada no caso do meu cliente, do réu ou da ré, que foram condenados há tantos anos, etc. Agora precisa reduzir essa pena aqui conforme a lei que foi aprovada, e o magistrado tem que aplicar aquilo. Então, várias defesas fizeram isso. Aí o Moraes deu essa decisão, que se tornou absolutamente polêmica, etc., no âmbito não da ADI, da ação direta de inconstitucionalidade, mas no âmbito de um pedido de uma ré, no caso a Nara Faustino de Menezes. Ele já deu em várias, assim, mas essa foi a decisão emblemática que repercutiu bastante. Então, uma ré que está ali condenada a 16, 17 anos de prisão, e a defesa pediu ali o alívio das penas conforme a lei aprovada. E o que ele fez? Ele suspendeu a aplicação da lei, a lei que foi aprovada no Congresso Nacional, nessa execução penal, como se chama. Então, execução penal, como o nome diz, você vai executar a pena e você tem essa tramitação. Então, assim, ele suspendeu a aplicação de uma lei que está em vigor, dando uma canetada, um ministro do Supremo Tribunal Federal suspendendo a aplicação de uma lei que foi aprovada por 513 deputados. É claro que nem todos votaram a favor, mas são 513, você teve uma maioria ali, e 81 senadores. Um cara... Eu não quero que seja aplicado o que foi aprovado. E isso é absolutamente fora dos preceitos jurídicos. Você suspender a aplicação de uma lei em execução penal no pedido feito por uma defesa de réu, quando a lei está valendo para aquele caso. Ele talvez pudesse, num caso muito extraordinário, aí você tem uma discussão jurídica a respeito, fazer isso no âmbito da ADI, mas imediatamente remeter para o plenário do Supremo, etc. Ele não fez. Então, assim, ele não declarou a lei inconstitucional e, ao mesmo tempo, não aplicou para o réu. Então, é uma coisa esquisitíssima, uma coisa completamente fora da realidade, do usual. Não é do usual, é daquilo que é previsto na legislação brasileira. E, no entanto... Os caras não construíram, assim, de certa forma, os caras não construíram juntos essa porra? O Paulinho da Força não recebeu umas dicas, teria recebido umas dicas de uns ministros? Não, sim. Naquela reunião que eu falei, houve toda essa consultoria aí e tal. Por isso que o Flávio deu entrevista e falou: Moraes redigiu a lei e tal. Porque o Moraes é parceirão do Paulinho da Força. Aliás, já esse pessoal do Supremo já blindou o Paulinho da Força, né? É curioso que essas coisas ficam escancaradas. Os caras aliviaram o Paulinho da Força de uma condenação. Ele ia ser condenado preso, né? E, no entanto, houve uma blindagem ali, não foi, e são amigos, e falam no telefone para redigir projeto de lei, Brasil, né? E todo mundo esquece. Mas, enfim, então o Moraes participou da elaboração dessa lei, participou da articulação para que o veto do Lula fosse derrubado, porque ele queria derrubar o Jorge Messias, como foi amplamente noticiado e apurado por uma série de jornalistas e relatado por uma série de parlamentares, porque sempre tem gente, não fez e tal, não sei o quê.
E não é que essa decisão mostra que ele não fez, pelo contrário, né? É claro que tem coisas que a gente não tem a prova cabal, né? O que está passando na cabeça do Moraes. É que nem você vê o que está passando na cabeça do Donald Trump.